não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? Nós temos falado aos domingos sobre as doutrinas da graça, por causa do mês da Reforma. E todos nós sabemos que a Reforma teve brados que a caracterizaram, não é? Os solas da Reforma. Ou seja, que essas doutrinas maravilhosas que nós temos meditado levou a esses brados, que era uma denúncia do que estava acontecendo naqueles dias. E quando nós pensamos que os brados da Reforma é só a Escritura, não é? Somente as Escrituras e solos Cristos, eu vou falar na ordem que eu acho que deve ser para um entendimento melhor. Solos Cristos, sola gratia, somente a graça, sola fide e soli deo glória. Esses brados de somente, devem fazer nós perguntarmos por que a igreja chegou ao ponto em que os reformadores sentiram a necessidade de bradar que não podia ser Cristo, mas somente Cristo. Não a Escritura, honrar a Escritura, mas somente as Escrituras. Ou seja, não é que a igreja medieval, até chegar na Reforma, não honrava as Escrituras, mas ela não honrava só as Escrituras. De certa forma, isso é não honrar, mas eles tinham em alta conta as Escrituras. É por isso que o brado da Reforma é somente. Então não é que a igreja da Idade Média não tinha Cristo em alta conta, mas não era só Cristo. Não é que eles falavam que a graça não era necessária, mas não era só a graça. Havia outras coisas com a graça. Então o brado era somente a graça, somente a fé. Não é que a igreja medieval não estava interessado na glória de Deus. Não, eles falavam muito sobre a glória de Deus, mas é somente a Deus a glória, toda a glória para Ele. Agora nós pensamos como a igreja medieval chegou ao ponto de esses brados serem necessários. Muitas das vezes nós pensamos que as pessoas deliberadamente, simplesmente foram abandonando as coisas, porque essas coisas são muito mais sutis do que nós imaginamos. E por que nós pensamos errado a respeito da situação da igreja? E como ela chegou àquele ponto, nós temos uma visão inadequada da igreja da nossa geração. Nós realmente acreditamos que a igreja da nossa geração está em situação melhor do que a geração que Lutero e Calvino olharam e enfrentaram. Porque nós perdemos as razões por que esses brados se tornaram o grande mote da Reforma e como eles se tornaram necessários. Então, por exemplo, em Romanos 9:16, há um verso que está todo dentro de um contexto claro do apóstolo Paulo, que diz: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, embora a igreja medieval abraçasse uma doutrina que exaltava as Escrituras, eles exaltavam as Escrituras, eles achavam as Escrituras algo importantíssimo. Na prática real, a sabedoria, e eu diria a especulação da mente humana,
O problema que eles enfrentaram e chegaram onde chegaram é exatamente o que nós experimentamos. Na prática real, a sabedoria e a especulação humana, na maior parte das vezes, a priori, decidia o que podia e o que não podia ser aceito no texto bíblico. Ou seja, uma visão humanista do mundo falava, as escrituras são maravilhosas, mas isso aqui não. Essa doutrina a gente não combina com a dignidade que a gente vê no ser humano. Não combina com a liberdade que a gente vê no ser humano. Não combina com isso e com aquilo. Ou seja, a priori, eles davam um lugar importante às Escrituras, mas as Escrituras sempre estavam submetidas ao que não era e o que não era aceitável. Ou seja, o que podia ou não podia ser extraído do texto bíblico estava passando por essa peneira da sabedoria humana. Mesmo quando a intenção do texto e o texto eram totalmente óbvios. Como, por exemplo, nesse versículo que a gente leu. Todo o texto, Paulo está falando sobre o mesmo assunto. Esse versículo, por exemplo, é óbvio, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar. Mas o que acontece? Nós exaltamos as Escrituras, como a igreja na Idade Média. Por isso o brado de sola Escritura. Mas nós filtramos. Não pode ser o significado que Paulo está dizendo. Não pode, por quê? Porque isso vai de contra aquilo que a mente humana estabeleceu como algo aceitável e bom. Então, ou a gente claramente diz que não aceita isso e joga isso para o lado, ou a gente finge que isso não está lá. Era isso que eles fizeram. Enquanto a metafísica especulativa obscurecia a Escritura na Idade Média, hoje as ciências sociais e comportamentais especulativas é que frequentemente exigem prioridade na discussão contemporânea. O que a Bíblia está dizendo está de acordo com o que a psicologia diz? Com o que a sociologia diz? Está de acordo com o que a antropologia diz? A gente vai aceitar, a gente vai proclamar, a gente vai até tentar juntar, mas o que não tiver, a gente não vai. A gente vai dizer que é inaceitável, que essa doutrina não pode, que isso fere. Então hoje essas coisas são o mesmo filtro que acontecia naqueles dias. Então, assim, não importa o quanto alguém diga, eu tenho uma visão elevada das Escrituras, eu tenho um respeito, eu acho que elas são as palavras de Deus. Mas, você vê, porque elas passam por esse filtro, um monte de coisa passa a ter problema. Como naqueles dias. Por exemplo, as categorias bíblicas de pecado, graça, são substituídas hoje por categorias terapêuticas, tais como disfunção, recuperação. Eu estou em tratamento, eu estou em tratamento hospital, eu preciso de uma terapia. O pecado é chamado de disfunção. Você perdeu a Bíblia. É por isso, você não tem mais as Escrituras. As Escrituras só funcionam depois que elas podem se adequar a esses filtros. É por isso que eles gritaram só as Escrituras. Mas a psicologia, nós não queremos saber o que ela diz. Mas a sociologia, se você pegar aquilo, você não tem mais só as Escrituras. Não adianta você continuar dizendo, mas eu acho as Escrituras maravilhosas. Você perdeu as Escrituras. É isso que aconteceu lá. Você vê, hoje não é nada diferente. Porque hoje não é só as Escrituras. A maneira com que eu entendo a sociedade, isso não faz diferença nenhuma. O que a Escritura diz a respeito disso? Essa era a questão. Um cristão nunca se podia chamar de um problema psicológico. Aquela Bíblia diz que é pecado. O pecado é um problema moral e espiritual, não é um problema psicológico. Quando eu digo que ele é uma disfunção, e quando eu tenho explicações para isso, é óbvio que eu não tenho mais como ter as Escrituras, eu perco as Escrituras. Ou o ser das médias estatísticas estão definindo o que devia ser
da saúde eclesiástica. Então, a gente olha para a estatística, para a média, e começamos a estabelecer, a partir dali, o padrão de relevância, padrão do aceitável e não aceitável, padrão do que aquilo que a nossa mente deve circular como normal, porque a estatística diz que grande parte das pessoas estão fazendo isso. Você não tem mais só as escrituras, no esforço de ser relevante. Aquilo que começou com uma ideia que parecia inócua, como contextualização, frequentemente se torna uma desculpa para ceder aos valores de uma sociedade sem Deus. Quando começou a se falar em contextualização, a ideia simplesmente era adequar o vocabulário a um vocabulário que as pessoas pudessem entender, não tinha nada a ver com valores. Eu ia falar com um esquimó, pregar lá, eu fui lá pregar para os esquimós, havia coisas que eles nunca tiveram contato, e que é óbvio, na minha comunicação com eles, eu teria que achar a palavra que eles pudessem entender, para ele entender a ideia daquilo que a Bíblia estava expressando. Era só isso. Não era nada de abraçar os valores dos esquimós e juntar a eles aquilo que Deus diz. Não era nada abraçar aquela tribo e dizer, olha, a vida que vocês levam, esse tipo de... É só a gente dar uma cristianizar um pouquinho esse modo de viver e pronto. Contextualizar não era isso. Eu me tornar... pegar os valores e pintá-los com algumas coisas cristãs e fingir que aquilo agora é cristianismo. Era só uma maneira de comunicar. Então, se você juntar isso com um conhecimento teológico mínimo, mais os efeitos anestésicos do modernismo, então nós chegamos que nós entramos numa marcha, morro abaixo, nessa geração com quase nenhuma profundidade teológica. Uma das grandes dificuldades hoje é que nós somos obrigados a falar das grandes e profundas verdades de Deus para uma geração superficial. E falar coisas profundas para uma geração superficial é óbvio que vai gerar todo tipo de problema. Então, o incessante fluxo do pensamento que sai, não aos poucos, mas aos borbotões, das cisternas rotas, da sociedade humana, moderna e pós-moderna, da mente e inimizade contra Deus, vai como uma avalanche sobre pessoas que se dizem cristãs. Estudantes cristãos, por exemplo, na universidade, acabam acreditando nas mesmas coisas que aqueles que não eram cristãos, abraçam as mesmas ideologias, e se não abraçam, não tem nenhuma cosmovisão para aquilo. Às vezes, depois de muitos anos, a pessoa diz, não, eu vejo que algumas coisas ali realmente não estão certas. É um absurdo. Nada daquilo, daquela ideologia ou cosmovisão podia ter contato algum com a verdade de Deus sem ficar exposta. A partir daí, a pessoa começa a olhar para aquilo que realmente guia ele, que é aquela visão, aquela ideologia, e aí algumas coisas da Bíblia começam sendo encaixadas aqui e ali. Ele não tem as escrituras. Então, as discussões nunca são do ponto de vista bíblico. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre pedofilia, e lá estava lá o psicólogo explicando, fazendo uma defesa da pedofilia, né? E dizendo também que você tinha que ter compaixão, porque a pessoa precisava de abraço e precisava de compreensão e aceitação. E aí eu escrevi lá um texto enorme a respeito de quão absurdo a reportagem era. Mas um monte de psicólogos cristãos foram lá falar. Não, porque não é assim, mas eles não falavam sobre a Bíblia. Eles não tinham nenhum texto bíblico. Simplesmente porque eles agora acreditam naquilo. E eles só conseguem ver alguma coisa, eles chamam de cristão, mas não há nada que partiu do cristianismo, e nem da verdade bíblica. Eles argumentam meia hora, mas não tem Bíblia na argumentação deles.
A argumentação deles é sobre realmente psicologia, sociologia, antropologia. Não tem nada de Deus. Mas essas pessoas dizem que têm um grande respeito pela Bíblia. Dizem que são cristãs e provavelmente numa hora como essa podem estar num culto como nós estamos. Então, além da psicologia popular, muitas vezes nós permitimos que o marketing e os fatores sociológicos definam a missão da igreja, a mensagem da igreja, o ministério da igreja e os crentes individualmente, como vive, como eles são chamados, de tal maneira que o empresário, o presidente de uma ONG é um herói e um pregador bíblico é um vilão. Ou como aconteceu no século XVI, foram chamados de quê? De puritanos. São os puritanos. Só a Bíblia, só as Escrituras. Mas esse era o brado dos reformadores, pela mesma razão. Mas por quê? Os cristãos atuais só precisam de uma coisa, mesmo que essa coisa não seja verdade, mas pelo menos numa percepção inicial. Eles só precisam de que funciona. A pergunta é essa. Sem dúvida, milhares de reuniões estão acontecendo pelo mundo hoje, em todos os cantos do mundo, em que o culto nada mais é do que a imitação da cultura popular e todos os temas sérios, por exemplo, que os reformadores trouxeram, e todas as doutrinas sérias estão sendo minimizadas. Não há nenhuma diferença do que aconteceu lá, há 500 anos atrás, 498. Tudo o que nós achamos desesperadamente, a partir da Bíblia, do que deve ser recuperado, não é nenhum problema. Como não era um problema até os reformadores começarem a falar naqueles dias. As pessoas e o cristianismo naqueles dias não estava preocupado, porque não era só as Escrituras, ou não era só Cristo, ou não era só graça, ou não era só fé, ou não era só a Deus a glória. Não estavam preocupados. Até aqueles poucos homens começarem a bradar a respeito disso. Então, em comparação ao nosso culto, não será considerado significante se a significância de um culto for medida em termos seculares, sociológicos e psicológicos. Esse culto aqui é inútil, porque ele vai falar sobre coisas que essas coisas não têm o menor interesse. Deus, santidade, salvação, expiação, propiciação, santificação. É totalmente irrelevante. Tudo isso concorre para criar essa religião que é inteiramente antropocêntrica. Foi esse mesmo motivo que levou os reformadores. Eles viram um cristianismo que era totalmente centrado no homem. Toda a ideia de que as Escrituras mereciam reverência estavam acorrentadas a isso. Por isso que Lutero fala sobre o cativeiro babilônico da igreja dos dias dele. E foi contra isso que a reforma reagiu. Embora a natureza do desafio não é exatamente igual, porque cada geração tem suas próprias batalhas, as bases são as mesmas. Porque para o intelectual do iluminismo, o eu autônomo, o eu é autônomo pela razão e pela experiência. Então a razão e a experiência deviam filtrar tudo. É o que acontece, é o que acontecia, é o que acontece. John Wesley fez uma conciliação com essa visão do iluminismo, quando ele argumentou que os critérios para se determinar a verdade, John Wesley disse, era a tradição, a razão, a experiência, além das Escrituras. Você vê, não é só o sola escritura, entrou outras coisas, tradição, razão, experiência, além das Escrituras. Hoje, isso que John Wesley falou é ecoado em todo lugar. Quase sempre quando um erro é mostrado, alguém diz assim, não, mas na minha vida já aconteceu, como se o que aconteceu na vida dele tivesse qualquer importância para a verdade, sabe? É como se um cara falou,
para você assim: eu fui na mãe de Ná e ela me disse um troço e aconteceu. É como se isso autenticasse a mãe de Ná de alguma forma. Um monte de cristão que condenaria isso faz a mesma coisa. Ele acha que realmente tradição, razão e experiência, além das escrituras, autenticam alguma coisa. Junto a isso, o romantismo, que seguiu o iluminismo, fez do homem a medida de tudo pela virtude dos sentimentos. E então o sentimento tomou esse lugar de honra. Para muitos evangélicos, essas forças poderosas juntas, né, vinda de lá e alcançando o nosso século como uma avalanche, se acumulando, né, e aumentando a onda, assim, como se fosse uma tsunami, domina a nossa época mais do que dominou essas épocas onde essas coisas surgiram. Então, reduz Deus a um monarca moderno, aos monarcas que nós conhecemos, assim, sabe? A rainha da Inglaterra, 50 anos no trono, mas que não governa. Então, tem aquela aparência de poder, tem palácio, tem aqueles cavalos, aquelas carruagens, os casamentos são incríveis, nascer um filho é incrível, parece que é um governo. Deus ficou nesse mesmo lugar. Na realidade, a rainha é totalmente impotente, não só, todas as rainhas e reis da nossa época. Então Deus ficou na mesma posição. Deus pode abençoar, mas não pode julgar, porque nós nos sentimos mal. Eu não sinto bem com essa ideia de julgar, mas de abençoar eu sinto bem. Então abençoar pode. Deus pode amar, mas Deus não pode estar irado. Não é as escrituras, entende? São o que eu sinto, porque irado eu não me sinto bem. Eu acho que as pessoas também não vão se sentir bem, mas amar eu acho que bem. Então Deus pode amar, Deus não pode estar irado. Deus pode abençoar, mas Deus não pode julgar. Deus pode dizer bendito, mas Deus não pode dizer maldito. Sabe, aquele que quem tiver à sua direita, bendito, à esquerda, maldito. Deus não pode fazer isso, porque isso... Então, a verdade não tem nada a ver com os meus sentimentos, mas é isso que nós colocamos isso como a medida das coisas. Mesmo homens admiráveis como John Stott cometeu uma falha terrível em toda a sua carreira, em que ele abençoou tanto a igreja, quando ele expressou e falou sobre a aniquilação do homem em vez do inferno eterno. E qual era o único argumento de um homem que escreveu tanto e tão bem para a igreja? Eu não consigo me sentir bem com a ideia das pessoas sofrendo eternamente. E o que importa? O que John Stott sente. E o que isso define? O que a Bíblia diz a respeito? Ela não é clara? Ela não é direta? O que eu sinto, o que John Stott sente, não tem nenhuma importância. O que o mundo sente. É bom que ele depois tenha... Ele já estava velho, né, quando aconteceu isso. Depois ele tenha voltado para... Porque é uma mancha em alguém que escreveu e abençoou a igreja com seus escritos. Mas quando ele resolveu escrever sobre o que ele sentia, ele foi tão ruim quanto qualquer um pode ser. Porque você não tem mais só as escrituras. Você faz os seus sentimentos, as suas ideias, da média do mundo. Então, um pastor brasileiro conhecido, um outro dia pregando, disse assim: o meu desejo era que o inferno tivesse vazio. Se dependesse de mim, eu vou dizer, eu queria que o inferno tivesse vazio. O que ele está dizendo? Não depende dele. E o que ele sente é irrelevante. Ele não devia pregar sobre o que ele sente. E o fato de você achar realmente que você é melhor do que Deus, que vai deixar o inferno cheio e você vai deixar por você o inferno ficasse vazio, mostra o quão distante você está de um compromisso com Deus. Isso é uma maneira de semear falsas doutrinas de uma maneira bonita, em que as pessoas ficam, mas não falou, é uma maneira de semear. Sabe quando a Bíblia diz que o maligno à noite semeia o joio no meio do trigo? É assim, é uma forma sutil,
bonita de contrariar a verdade de Deus. Tudo por quê? Porque não é só as Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito disso é isso. É isso que nós não só aceitamos, nós amamos. É a palavra de Deus, expressa o seu caráter. É por isso que não parece haver nenhuma crise de confronto com o sentimento de urgência e da expectativa de que só Deus fale. Só as Escrituras, é dizer, nós não queremos saber a opinião dos homens. Nós não queremos saber o que as pessoas pensam da vida. O que Deus disse a respeito disso. É isso que o sola Escritura quer dizer. E talvez seja esse o motivo pelo qual tantos buscam palavras e maravilhas e revelações. A multidão hoje ela quer sentir Deus. Querem sentir a presença de Deus de uma maneira que não é a relação com o próprio Deus, mas com uma experiência particular. Então, como nós vamos recuperar a suficiência da Escritura para doutrina e piedade? Quem pode, então, dizer só a Escritura? Ninguém que abraça qualquer uma dessas coisas pode dizer. Mas todas essas pessoas vão dizer, não, a Bíblia é uma coisa importante. É isso que a igreja na Idade Média fazia. Você vê, não jogou a Bíblia fora, mas não tinha mais só a Escritura. É a Escritura, mas um monte de coisas. E por isso nós precisamos recuperar a urgência de que a Bíblia é suficiente. Há uma suficiência nas Escrituras. Só as Escrituras, não é só porque, olha, não é suficiente, mas vamos ficar só com ela mesmo. É porque não, ela é suficiente para a vida e piedade, é o que o apóstolo Paulo diz, é o que Pedro diz, é o que os profetas dizem. Ela é suficiente. Ela é suficiente para você conhecer a alma humana, para você viver uma vida que honra a Deus e que é uma bênção no mundo. Esse é o desafio. Esse foi o desafio que os reformadores abraçaram, correndo todos os perigos. Mas nós vivemos uma época de individualismo desmedido, né? E as pretensões entusiastas dos movimentos espirituais populares eu ter uma experiência pietista, porque o pietismo era centrado em mim particularmente, nas minhas experiências. O pietismo, o pietista, ele sempre falava sobre, não, mas eu em casa ontem, olha, eu quando estava orando, era uma coisa só ele e Deus. Era uma coisa que não saía das Escrituras, vinha da experiência dele, individual. E ainda assim, é óbvio que aquilo fluía como verdade para as pessoas. Exatamente contra isso que os reformadores lutaram. Enquanto os reformadores, por um lado, enfrentaram os desafios católicos romanos, a clareza e a suficiência das Escrituras, então eles disseram, é claro e é suficiente. Quando Paulo diz, por exemplo, o texto que a gente leu, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, é claro. Você só tem problema com isso porque você está vindo com o humanismo e diz, isso não vai ser aceitável. É claro, o texto e o contexto. Então, enquanto os reformadores enfrentavam esses desafios católicos romanos contra a clareza e suficiência da Escritura, eles tiveram que enfrentar o outro lado, que já parecia estar próximo. Os anabatistas minaram o sola Escritura na época deles, e eles tiveram que lutar também contra eles, pelos seus apelos às suas revelações extrabíblicas. Lutero teve que lutar contra homens que tinham revelações, que tinham revelação em casa, que tinham revelação quando estava orando, e enchia a igreja de erro tanto quanto a igreja católica naqueles dias. E surgiu então uma multidão de seitas que se baseavam em experiência de algum homem, no sentimento de algum homem, na visão que algum homem teve no seu quarto enquanto estava lá orando. E Lutero e todos os reformadores tiveram que lutar nessas duas frentes, ao mesmo tempo, pela suficiência das Escrituras. Nos dias de hoje, é a mesma coisa, o Espírito é colocado contra a palavra, como se você tiver que ter uma experiência com o Espírito, não é uma coisa na palavra, é fora da palavra. É o que aconteceu naqueles dias, e nós chamamos isso, como chamavam, de avivamento. Então, as alegações de que tinha uma revelação do alto, que o Espírito Santo deu, e que contribuía de alguma forma para uma visão mais clara de Deus,
roubavam toda a suficiência das Escrituras nos dois lados. É inacreditável como muitas pessoas hoje dizem que acreditam nas doutrinas bíblicas, que defendem aquilo que os reformadores defenderam, enquanto da mesma maneira abraçam outras coisas e experiências como fonte de revelação de Deus. Então confiam tanto quanto os carismáticos, né, na experiência subjetiva. O que é uma experiência subjetiva? É uma experiência que acontece dentro de você. O que acontece dentro de você é subjetivo, não é objetivo. Quando eu digo assim, Romanos 9,16 diz isso é objetivo, está vendo? Diz para mim, diz para você, está lá, está fora. Quando eu digo, eu sinto que Deus, Ele não podia, eu sinto onde Deus me falou, isso não é objetivo. Você pode sentir uma coisa, outro sentir outra totalmente diferente. Portanto, você não tem o sola escritura, você está cheio de experiências subjetivas, sentimentos e preferências pessoais. E é por isso que elas são diferentes, refletindo ser devedores desse caldo cultural. Então, para dizer a verdade, muitos dos que dizem protestantes, e às vezes até reformados, podem dizer, junto com o mundo, que não existe uma base para uma verdade absoluta. Não pode dizer sobre o sola escritura como de fato é. Porque ao mesmo tempo que dizem exaltar muito a palavra de Deus, o livro, na prática, não creem que a voz de Deus está nas Escrituras. E só nas Escrituras. Somente as Escrituras. Sola escritura. Não acreditam nisso. Então vozes demais e pontos de vistas demais confundem esse mundo apegado ao individualismo com algo que pode ser a verdade de Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam sobre a reforma, as doutrinas da graça, mas você vê, elas têm uma interpretação pessoal e individual da Bíblia. Os reformadores queriam que todos nós tivéssemos acesso à Bíblia, e nós temos livre acesso, mas não livre interpretação. A ideia de que cada um de nós pode interpretar a Bíblia do seu jeito é o oposto do que a reforma pregou. Porque se a igreja católica pudesse interpretar do jeito dela ou do jeito dele, isso só ia dividir a quantidade de pessoas que podiam ter a sua interpretação. Só há uma interpretação, só há a verdade bíblica dentro do seu contexto é uma para todos nós. Então Lutero dizia que quem achava que podia olhar para a palavra de Deus e ter uma interpretação individual, Lutero dizia assim: isso só significará que cada um de nós irá para o inferno à sua própria maneira. Se nós acharmos que cada um de nós pode ter uma interpretação peculiar, só vai mudar o seguinte: em vez de a gente ir tudo para o inferno do jeito da igreja católica romana, cada um de nós vai para o inferno do seu jeito, mas vamos todo mundo para o mesmo lugar. Porque a palavra de Deus é clara. Em terceiro lugar, para a gente, eu queria pelo menos falar, nós não estamos falando sobre os solas, mas por que a igreja perdeu os solas? E porque hoje ela perdeu de novo. Então, se a gente puder falar sobre 3 e 2 semana que vem, mas se a gente não conseguir 3, a gente deixa 3 para semana que vem, fala 2. Em terceiro lugar, para a gente ir para o fim do sola da Escritura, para recuperar a suficiência das Escrituras, algo que eu falei um pouco num domingo de manhã aqui, nós precisamos aprender novamente, e isso é algo quase que perdido em nossos dias, a distinguir a lei e o evangelho. Se você não distingue lei e evangelho, você perde as Escrituras. Você não tem mais o sola escritura, porque você não tem mais a verdade da palavra de Deus. Porque lei e evangelho são as duas palavras da Escritura. Então, para os reformadores, não era suficiente você acreditar, por exemplo, que há uma inerrância na Bíblia, que ela é inerrante, palavra de Deus. Teoricamente, Roma tinha um alto apreço pela palavra de Deus, mas todos esses problemas que nós vimos até agora eram realidade lá. Então a igreja não negava a divindade da natureza da palavra de Deus,
mas ela não era ela não estava sozinha como voz de Deus para a igreja. Então, o que os reformadores diziam é que Roma subvertia sua própria opinião exaltada das Escrituras. Ela dizia, isso aqui é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela achava que podia subjugar essa palavra que dizia ser de Deus ao pensamento do homem. E acrescentar outras palavras, ou deixar de ler e proclamar aquilo que achava que não era muito de acordo com o que o homem gostaria. E no centro da hermenêutica da reforma estava a lei e o evangelho. Para os reformadores, se você não soubesse a diferença entre lei e o evangelho, não importa o quanto você lesse a Bíblia, você não tinha mais nenhuma compreensão das Escrituras. Theodore Beza, que é um dos 4 grandes reformadores de Genebra, Calvino, Beza, Farel, John Knox, e depois Beza é o sucessor de Calvino. Ele diz assim: nós dividimos esta palavra em 2 partes ou espécies principais. Uma é chamada lei e outra evangelho. Pois todo o restante pode ser reunido sobre um ou outro desses títulos. Ou seja, tudo na Bíblia ou é lei ou é evangelho. Se você não souber o que você está lendo, se é lei ou evangelho, você não tem mais como compreender a Bíblia. A lei está escrita por natureza em nossos corações. Enquanto a lei está no livro, a lei também está escrita em nossos corações e em nossas consciências. Ou seja, você vê, todo mundo está condenado em Adão e todo mundo está condenado em seus próprios pecados, porque a Bíblia diz, todos sabem. Eu coloquei uma revelação clara, suficiente na natureza de quem eu sou, e coloquei na mente de todo mundo a lei. Então, quando o homem faz algo errado, ele sabe que está errado, ele justifica, mas quando fazem contra ele diz que está errado. Ele sabe, a lei foi escrita em nossos corações e mentes. A lei está escrita por natureza em nosso coração, enquanto o que chamamos de evangelho, que é uma boa nova, é uma doutrina que não está de modo algum em nós por natureza. Não há nada do evangelho em nós como nós nascemos no mundo. Mas é revelada do céu, não é? Como João 13, Mateus 16, 17. A lei nos conduz a Cristo no evangelho. Esse é o propósito da lei, porque ela nos condena e nos faz desesperar da nossa própria justiça. A lei faz isso. Ignorância dessa distinção entre lei e evangelho, Beza escreveu, é uma das principais fontes dos abusos que corromperam no passado e ainda corrompem o cristianismo. Lutero tomou essa mesma ênfase, essa mesma hermenêutica central, não é? E ele diz, a lei e o evangelho era tão confundido na igreja naqueles dias, que a boa nova parecia ser que Jesus tinha sido feito um Moisés mais bondoso e mais moderado. Ou seja, que Jesus foi simplesmente alguém que tornou a lei mais fácil, para que as pessoas pudessem cumprir a lei mais fácil e com a ajuda de Cristo se tornar aceitável diante de Deus. Como se Jesus tivesse suavizado a lei, tornando-a exortações mais brandas, tais como amar a Deus, amar o próximo, ser algo mais fácil que eu pudesse achar que estou fazendo, porque não é aquela lei de Moisés. Então os reformadores consideravam que Roma tornou o evangelho simplesmente uma lei mais fácil do que a lei do Antigo Testamento, que não havia mais uma distinção entre lei e evangelho. Em vez de seguir muitas regras, como no Antigo Testamento, a lei, e depois aquelas montes, os 10 mandamentos, depois aquele monte de outras leis, Deus esperaria somente amor e uma entrega sincera. Que a lei foi abrandada, que quando você tem amor e uma entrega sincera, Deus aceita. É isso que eles tornaram. Então, Calvino replicou isso dizendo, como se pudéssemos imaginar algo mais difícil do que amar Deus de todo o nosso coração. Isso nada mais é do que o resumo de toda a lei. Se alguém amasse Deus de todo o coração, nunca pecava. Jesus amava o Pai de todo o coração, ele viveu no mundo e nunca pecou. Como se pudéssemos imaginar algo mais difícil do que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Comparado a essa lei, tudo poderá ser considerado fácil.
Por quê? Mais fácil que a lei em si, porque se obedecer à lei externa era impossível, mas agora nós estamos falando de algo que, além do externo, tem que ser acompanhado de um amor perfeito por Deus e de intenção perfeita. Isso é muito mais difícil do que como as pessoas entendiam a lei. Comparado a essa lei, tudo poderá ser considerado fácil, porque a lei não pode fazer outra coisa senão acusar e culpar todos os homens de tudo, e por isso dizer, condená-lo e apreendê-lo, enfim, condená-lo ao juízo eterno de Deus, porque só Deus pode justificar, para que toda a carne guarde silêncio diante dele. A lei condena e condena completamente, para que diante de Deus todo mundo fique calado e mudo, diante do veredicto de culpado. Ninguém vai poder justificar nada. É isso que a lei faz. Então, Calvino, com Lutero, com Beza, com todos os reformadores, pode ver o Evangelho como sendo aquilo que capacita. Viram a igreja ensinando o Evangelho como aquilo que capacita os homens a viver uma vida que vai fazer eles justos, que vai fazer Deus dizer, finalmente fiquei satisfeito. Com essa ajuda vocês conseguiram essa obediência. E Jesus é uma compensação para aquilo que falta. Ou seja, o cara não é perfeito, mas ele fez muitas coisas que Deus aceita. E Deus achou muito bom. Eu aceito isso. Mas ainda ficou faltando um pedaço. Então Jesus vai lá e dá o pedaço que falta. Assim torna-se tudo mais fácil para que eu, através do que eu faço, me torne justo e aceitável diante de Deus, não percebendo que a lei de Deus exige a perfeição, e a perfeição não é só a perfeição em tudo que eu faço, mas a perfeição das minhas motivações, a perfeição de ter tão somente como alvo de tudo que eu faço a glória de Deus, o amor a Deus, em todas as atitudes perfeitas externas, serem motivadas por essa atitude perfeita interna. É isso que a lei exige. A lei de Deus é imutável quanto Deus. Só isso agrada a Deus. Só isso é aceitável. Então, naturalmente, nenhum deles reivindicava a perfeição. Mas veja assim, Calvino diz, se renderem, era o que eles diziam, completamente a Deus, ou seja, eu dei o meu coração, estou totalmente rendido, não é? Asseverando que guardaram a lei em parte, e são justos com essa parte, e Jesus ajuda eles a ir galgando aquilo que é necessário. Mas na verdade só o terror da lei pode nos abalar de toda a confiança em nós mesmos, e por isso que a lei foi dada, para você se desesperar de você mesmo, para você ver a tua total incapacidade, a total depravação. Como Paulo disse, quando a lei diz não cobiçarás, aí eu cobiço. Quer o homem faça ou não, você vê, a lei diz para ele não cobiçar. A lei desmascara o homem. Assim a lei nos condena completamente, e então nos impulsiona a Cristo. É por isso que a lei é o aio que nos impulsiona a Cristo, porque ela diz, você está totalmente debaixo do juízo de Deus, e não há nada que você faça que é aceitável. Mesmo as coisas boas que você faz, são condenáveis diante de Deus, são pecados, como disse Agostinho, pecados espetaculares. Você deu todo o seu dinheiro para o mundo, isso não passou de um pecado espetacular, sabe? A motivação não foi toda a glória de Deus. É por isso que a Bíblia pode dizer assim, muita gente diz assim, amar é mais um ato, mas a Bíblia diz mais do que isso. Muito cristão gosta de dizer isso, mas a Bíblia diz assim, se eu desse todo o meu dinheiro e não tivesse amor, como Deus o define, isso seria nada. Mas se o amor fosse só um ato, então o ato foi perfeito, o cara deu tudo que tinha para os pobres. Ou então ele diz mais, se eu der o meu corpo para queimar e não tiver amor, então dar o corpo para queimar não é amor, como Deus o define. Deixou-me na mesma situação, porque a Bíblia diz, isso foi bom, mas não tanto. A Bíblia diz, isso é como um sino que toca, isso é nada, isso é zero. A lei vem para nos condenar totalmente e nos levar a Cristo. Ela não vem para nos ajudar a ser justos. Ela não vem para nos ajudar em parte e a outra parte Jesus ajudar completando. Ela vem para que todos nós sejamos totalmente condenados.
Então, num dos seus primeiros escritos, bem jovem ainda, Calvino fala sobre essa distinção evangélica entre a lei e o evangelho. Ele diz assim: tudo isso será facilmente entendido se descrevermos a lei e descrevermos o evangelho e compararmos os dois. Essa distinção de lei e evangelho, entre as outras coisas que nós falamos antes, é o que fez a igreja perder aquilo que fez os reformadores bradarem sola escritura. Sem isso você não tem só as escrituras, né? Você perde o sola escritura. Então o evangelho, ele diz, tudo isso será facilmente entendido se descrevermos a lei e descrevermos o evangelho e compararmos os dois. Portanto, o evangelho é a mensagem, a proclamação que traz a salvação com respeito a Cristo, que ele foi enviado por Deus Pai para conseguir vida eterna através da propiciação, expiação. A lei está contida em preceitos, ela ameaça, ela sobrecarrega, ela não promete boa vontade, ela não dá nenhum poder, nem capacita a nada. O evangelho age sem ameaças, não impele a pessoa por preceitos, mas antes nos ensina sobre a suprema boa vontade de Deus para conosco, que todo aquele que é levado por Deus a desejar, entender claro e honestamente o evangelho, teste tudo pela descrição dada acima da lei e do evangelho. Quem não seguir este método de tratamento nunca será adequadamente versado na verdade do evangelho. Então, quanto que a lei continue a nos conduzir na vida cristã, ou seja, a nos mostrar o que é certo, o que não é certo, a nos dar um mapa da mente, do caráter de Deus, Calvino insiste que ela nunca é uma boa nova. Não é que ela não é boa, não é que ela não é santa, ela não é boa nova porque ela nos condena. Ela mostra a nossa falência total. Mesmo após a conversão, os crentes estão desesperadamente necessitados do evangelho. Mas nós perdemos tanto isso que você diz. Quando você fala culto de evangelismo, está pensando em quê? Em quem não é cristão. E não em quê? O cristão precisa do evangelho todos os dias. Precisa ouvir o evangelho todos os dias. Mas nós achamos que não. Porque nós não entendemos a distinção. Então, os cristãos, eles leem os mandamentos, as exortações, as ameaças vindas da lei. E é óbvio que a nossa confiança, quando nós olhamos para nós mesmos, se esvai. A lei é santa e perfeita. O homem mesmo, estamos falando do homem regenerado, que ama Cristo. Ele olha para ele e é óbvio que ele não vê que ele é perfeito, como a lei é. Então, a plena confiança, ao olhar para ele mesmo, se esvai. Não é porque quanto mais próximo de Deus e mais uma vida que honra a Deus é vivida, isso aumenta, não diminui. A lei não produz outro efeito. Paulo, por exemplo, diz o quê? Eu sou o principal dos pecadores. À luz da lei, o que eu sou? O principal dos pecadores. Ou então o miserável homem que sou. Ou Isaías, quando tem uma visão de Deus que é expressa em sua lei, que ele diz: eu sou um homem impuro. Ai de mim. Você vê, ao olhar para si mesmo, tudo que a lei produz sempre é isso. Então, essa plena confiança se esvai. Você vai estar sempre perguntando: será que eu me entreguei completamente? Será que verdadeiramente todas as áreas da minha vida estão perfeitas? E se eu não tive as mesmas experiências de Paulo? E se as minhas experiências não foram iguais a de Isaías? E se eu nunca senti a mesma experiência de Lutero? Então, você vê, enquanto você olha para você mesmo, tudo que você tem é desesperança. São perguntas que todos nós enfrentamos, tanto no ministério pastoral, como na nossa própria vida. Os reformadores, com os profetas, os apóstolos, estavam convencidos de que só o evangelho pode nos consolar. A lei é o aio que nos leva a Cristo, mas não vem nenhuma paz e consolo da lei, nunca, só o evangelho. Sem essa ênfase constante na pregação,
Na igreja sempre tem que haver a pregação da lei e do evangelho, da lei e do evangelho. Sem essa pregação, nós nunca vamos poder cultuar e servir a Deus livremente, porque o nosso olhar está preso em nós mesmos. Será que eu agradei a Deus o suficiente? Será que a minha vida... Você vai ver que um filho de Deus, ele está totalmente focado em agradar a Deus, mas no fim ele não está olhando para si mesmo para ver se aquilo fez ele mais aceitável diante de Deus. Porque você não tem... A lei te leva para Cristo. Para Cristo. Toda a tua segurança está em olhar para fora, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Não há esperança em olhar para nós mesmos, nem para as nossas experiências. Não importa se você atingiu o nível de Isaías, ao olhar para si mesmo, ai de mim, que vou perecendo. A lei de Deus é perfeita. Essa é o padrão. Então, ao olhar preso em nós, você vai ter duas coisas terríveis. Ou você vai loucamente baixar o padrão da lei e achar que você realmente, olha, hoje Deus está satisfeito comigo. Hoje eu até podia entrar no Santo dos Santos sem o sangue de Cristo. Eu não ia ser consumido, porque hoje eu vivi uma vida que agradou. Ou você se desespera, ou você tem uma visão absurda de que qualquer dia que tu viveu na sua vida, o seu melhor dia, é digno do inferno. O seu melhor dia é digno da ira de Deus. Você só pode ir a Deus em Cristo, em qualquer dia. Então, o Evangelho nos faz olhar para Cristo. Então, ao olhar para dentro de você mesmo, você só pode chegar a essas duas coisas. A lei e o Evangelho, ambos servem e devem ser pregados, sempre. Tanto para a convicção de quem nós somos, como para a instrução para os nossos novos corações regenerados. Mas a consciência nunca vai descansar e nunca vai estar em paz, diz Calvino, por exemplo, enquanto o Evangelho estiver misturado com a lei. Enquanto você achar que você é aceito por Deus em você mesmo, por causa da lei, você não vai ter paz. Sua consciência não vai ter paz, porque a lei te condena. Ela te condenava ontem e te condena hoje. Você só não é condenado pela lei se você não estiver debaixo da lei. Se você tiver, ela te condena. Se você não tiver casado com outro, não tiver morrido para a lei, casado com Cristo, ela te condena. Então ele diz assim, consequentemente esse Evangelho não impõe o que a lei impõe externamente. Antes, pelo contrário, revela a bondade e misericórdia soberana de Deus e os benefícios dessa misericórdia soberana, todas aquelas bênçãos espirituais que foram compradas em Cristo e que agora o Espírito Santo opera em nós. Essa distinção, Calvino, Lutero e outros reformadores assinalam, é a diferença entre cristianismo e paganismo. Ele diz, todos os que negam isso viram de pernas para o ar todo o Evangelho, enterram Cristo inteiramente e destroem totalmente o culto verdadeiro a Deus, como se o homem pudesse chegar a Deus um pouquinho que fosse fora de Cristo, a não ser pelo novo e vivo caminho, por uma coisa que é só sua, que é realmente feita por você, ou que alguma coisa feita por você pode ser aceita, e não somente aquelas coisas que no Evangelho o Espírito produz o desejo e o efetuar. Então Ursino, que é o principal autor do Catecismo de Heidelberg, um dos mais importantes, porque ele é lá no início, 1563, diz assim, e esse é um dos catecismos que nós devíamos conhecer profundamente, o de Heidelberg, diz assim, a distinção lei e evangelho, compreender isso, a soma e a substância das escrituras sagradas são compreendidas ou não compreendidas se você entender isso. São as divisões principais e gerais das escrituras santas e compreendem toda a doutrina que nelas consta. Diz, confundi-las é corromper a fé no seu cerne e perder totalmente
o solo escritura. Você vê quão grave, quão sério isso é. Quantos cristãos hoje, além de todos aqueles problemas de filtrar a verdade através da mente humana, depois do sentimento humano, e quantos crentes hoje sabem dizer o que é lei e evangelho? É exatamente por ter dificuldades aí, é que todas aquelas outras doutrinas encontram as suas barreiras. Então, conquanto a lei deve ser pregada como instrução divina para a vida cristã, ela nunca deve ser usada para fazer o crente ou abalar a sua confiança no que Cristo fez, ou ter qualquer confiança em si mesmo, a deixar de confiar naquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1,30, Cristo é a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa sabedoria e a nossa redenção. Quem é a nossa justiça? Cristo. Isso é o evangelho. O crente vai até a lei, ama a lei, porque ela é a expressão da mente de Deus, mas ele nunca mais, se está em Cristo, está judicialmente debaixo dela. Ele ama a lei porque ela revela a vontade daquele com o qual agora nós somos reconciliados. Nossa mente não é mais inimiga de Deus. Nosso coração, nós ganhamos um coração, como vimos no domingo, para amar meus estatutos. Você vê, não é algo simplesmente que há algo dentro que corresponde ao que está fora. A mente de Deus. Mas o crente não poderá encontrar perdão, misericórdia, vitória, nem força para obedecer à lei na lei. A lei não dá nenhuma força, não dá nenhuma capacitação. Ela é só o descortinar do caráter infinito e perfeito de Deus. A lei não provê nada para nós. Ainda é sempre a lei que manda. Tudo que nós temos que saber vem da lei, mas é o evangelho que concede. É por isso que uma das grandes confusões no debate Agostinho e Pelágio, é porque Agostinho na sua oração colocou: concedes o que ordenas e ordenas o que quiseres. Porque tu concedes o que tu ordenas. E conceder o que ordena é o quê? Evangelho. A ordem de Deus: sede santo como eu sou santo. É lei, não é evangelho. É lei. Você vê, Pedro está dizendo o que Moisés disse. Essa é a lei de Deus. Eu sou santo. Só me relaciono com o que é santo. Sede santo como eu sou santo. Isso faz o que conosco? Nos esmaga. Nos destrói. Nós pensamos: ai de mim. A gente grita logo igual Isaías. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de homem. Como é que eu posso ser santo como Deus é santo? É por isso é o que o evangelho concede. É por isso que Agostinho disse: concedes o que ordenas e ordenas o que quiseres. Ia ser a nossa condenação final ser santo como tu és santo, mas tu concedes o que tu ordenas. Tu nos faz justos. E depois tu operas em nós a santificação. Tu concedes o que tu ordenas. Então, tu ordenas tudo o que quiseres. Não, para nós, o evangelho solucionará tudo. É por isso que todo sermão precisa ser cuidadosamente construído sobre essa distinção fundamental. Se não houver essa distinção, tudo que as pessoas falam, mesmo quando estão defendendo e criticando o erro e defendendo algo moral, não passa de moralismo e legalismo. Se as pessoas realmente acreditam que o ser humano de si mesmo pode fazer algo que faça Deus aplaudir e dizer: olha, maravilhoso, agora sim vocês se tornaram aceitáveis. Isso que tu fez hoje, aquilo ali precisa do sangue do meu filho, aquele teu erro ali, só o sangue. Mas isso de bom que você fez não precisa, porque isso eu mesmo gostei. Não, queridos. Tudo que a gente faz vai ter que estar debaixo do sangue, ou é condenável diante de Deus. Então, muito do que se prega, quando você perde a distinção evangelho, lei, é moralismo, é legalismo, não é evangelho. À medida que a vida, na época de Spurgeon, por exemplo, a igreja começou a perder essas verdades, havia um moralismo, havia um legalismo, mas o evangelho se perdeu. O que acontece? O humanismo começou a acreditar naquilo que os seres humanos podem fazer.
é esse momento em que começa aquilo que foi chamado de o declínio, a controvérsia do declínio. O Espírito diz: vocês não entendem mais o Evangelho. Sabe por que as doutrinas da graça têm dificuldade para vocês? Porque vocês perderam o que a lei é. Então vocês não podem entender o que o Evangelho é. Então vocês misturam o Evangelho com a lei. E vocês acham que o Evangelho é uma lei abrandada. Então Spurgeon diz assim: nenhum ponto existe no qual os homens cometam mais erros e erros mais graves do que no relacionamento entre a lei e o Evangelho. Alguns homens colocam a lei no lugar do Evangelho. Outros põem o Evangelho no lugar da lei. Uma certa classe mantém que a lei e o Evangelho estão misturados. Esses homens não entendem absolutamente nada da verdade de Deus e são falsos mestres. É isso que os reformadores disseram. Essa é perder as Escrituras. Você não tem mais. Então, nos nossos dias, essas categorias, mais uma vez, foram confundidas. Eu falei que ia falar sobre o sola Escritura, depois o solos Cristos, porque é o que necessariamente tem que vir. Você vê, enquanto você não entende a lei e evangelho, você acha que você não precisa só de Cristo, que pode ser mais alguma coisa. Assim que você entende o que é a lei e o que é o evangelho, você entende só Cristo. Somente Cristo, mais nada pode ser colocado junto. Então, essas categorias, ainda que grande parte dos erros da nossa geração vem de misturar o quê? Psicologia, marketing, sociologia, e as pessoas perdem o Evangelho, perdem o sola Escritura, e junta-se a isso a não compreensão entre lei e o Evangelho. Mesmo quem consegue escapar do que a psicologia, sociologia, marketing, todas essas coisas fazem, solapando o sola Escritura, às vezes, depois de escapar disso tudo, estão sem o sola Escritura, porque não entendem essa diferença entre lei e o Evangelho. Então a pregação evangélica hoje suaviza a lei. Era o que Spurgeon estava dizendo já nos dias dele. E confunde o Evangelho com exortações. E deixa as pessoas com a impressão de que Deus não espera a justiça perfeita. De que porque alguém... ele mistura a lei e o Evangelho e acha que quem está no Evangelho, Deus aceita uma justiça assim, meio que imperfeita. O cara está fazendo o melhor que ele pode. Pelo menos o coração dele é sincero. Deus existe justiça perfeita. É isso que a lei é. Deus não abranda isso em momento algum. Então a ideia de que só o crente, de maneira geral, tem que ter um bom coração, uma boa atitude, alguns bons sentimentos para Deus, apesar das suas falhas, e isso é aceitável como justiça, é isso que faz as pessoas acharem que as doutrinas da graça não são necessárias para ele. Ele não entende a lei e o Evangelho. O moralismo suave prevalece na maior parte das pregações, mesmo daqueles lugares mais saudáveis, que venceram, ou pelo menos conseguem enxergar o absurdo que é o cristianismo, que na verdade passou pelo filtro da psicologia, sociologia e das ideologias humanistas, que as pessoas misturam com o Evangelho. Então as pessoas pregam, e você ouve a lei pregada suavizada como se fosse Evangelho. A lei fala da ira de Deus. Se alguém não tem dificuldade de falar sobre a ira de Deus, a pessoa não está falando sobre a lei. A lei sempre traz a ira de Deus sobre o homem. A lei sempre traz essa condenação. Mas agora, para essas pessoas, os mandamentos de Deus são apenas sugestões que contribuem para uma vida mais realizada. Então você vai ver, como eu estava vendo outro dia, a pregação numa igreja dita reformada, que a mensagem era perspectivas de estilo de vida. E era um monte de dicas de como viver a vida melhor. Não havia nada do Evangelho. Aquilo podia ser falado no Rotary Club. Podia ser falado... Você tira todas as categorias bíblicas e aquilo ali ia ser... E ainda poderia ser uma boa palestra. Então, o que acontece é que a piedade dos homens do Velho Testamento são colocadas como exemplos. Se você fizer isso, Deus vai gostar de você. Deus vai se agradar de você. Então as pessoas podem até usar os caras do Velho Testamento, mas também pode botar um pouco de Gandhi, um pouco de Martin Luther King, Thomas Jefferson, e misturar tudo. É isso que o liberalismo fez. O liberalismo, ele disse, vamos ficar com a ética cristã, porque a ética cristã é interessante para a sociedade.
Agora, propiciação, ira de Deus, essas coisas não. O Evangelho não. A lei, sim, é simplesmente porque a pessoa não compreende como a lei traz somente a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens. É tudo que a lei manifesta. E Jesus é apresentado na maioria das mensagens como o quê? Um treinador, que sabe as melhores jogadas, sabe os melhores truques para a vida funcionar, e a gente precisa desse treinador. Não que a lei vem e diz que nós estamos debaixo da maldição e da ira de Deus. Então, por vezes, falta convicção sobre a verdade de Deus, que flui de uma imprecisão de saber o que é o Evangelho e o que é a lei. Por isso que é simples a gente ouvir muitas das vezes as pessoas dizendo: nós precisamos viver o Evangelho. O que a Bíblia nunca fala para você viver o Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia do que outra pessoa fez. Você não pode viver a notícia. O que você faz não é notícia para você. Notícia é o que a outra pessoa fez. O Evangelho é uma boa nova daquilo que outra pessoa fez, não você. Então, nós somos admoestados a crer e chamados a crer no Evangelho. E quando nossos novos corações vão sendo levados para a obediência, nós somos levados a olhar para a lei de Deus, não mais como estando debaixo da lei, mas como aquilo que nós amamos e aquilo que nossos novos corações estão agora submetidos, porque aquele é o caráter de Deus. Nossa relação com Ele é totalmente diferente. Então, o Evangelho fala sobre receber soberanamente, sem merecer, o favor de Deus. Depois que nós estamos justificados, depois que Jesus é todas essas coisas para nós, nós recebemos direção, e é por isso que há todas essas admoestações, porque é através da vontade expressa de Deus que o Espírito opera em nós a santificação, mas ainda assim não é a lei. Ou seja, apesar de a verdade revelada de Deus sobre o que agrada a Ele é o que é usado, a lei continua sendo o Evangelho que nos dá poder de obedecer. Quer dizer, o Espírito opera o querer e o efetuar. Deus nos dá um novo coração. Não é a lei não nos dá nada. Tanto a justificação como a santificação é a obra do Evangelho em nós. É a operação daquilo que Cristo comprou com o seu sangue, aquelas bênçãos espirituais, operando em nós. Por isso que nunca é meritório. O Evangelho está dizendo não como eu posso alcançar o favor de Deus. A boa nova do Evangelho, porque não seria boa nova, não é uma ajuda para me alcançar o favor de Deus e alcançar a justificação. A boa nova do Evangelho é que outra pessoa viveu no meu lugar anos nesse mundo de maneira perfeita, como Deus exige. E ele satisfez toda a justiça de Deus. Depois ele foi um sacrifício de expiação e propiciação, e que nenhuma condenação há para os que estão nele. Essa é a boa nova. Não é sobre nada do que eu fiz, é sobre tudo o que ele fez. Então, há também quem confunda a lei com o Evangelho, substituindo pelas exigências da lei uns mandamentos que nós assim falamos: entregar tudo a Cristo, fazer de Jesus o nosso Senhor do nosso coração, como se essas palavras tivessem uma mágica. John Grisham Machen, que é um grande teólogo, lutou contra o liberalismo quando ele começou a surgir na América, na primeira parte do século passado. Ele diz assim: de acordo com o liberalismo moderno, a fé é essencialmente equivalente a fazer Cristo seu mestre, como se nós precisássemos de um mestre. Ou seja, como se Jesus viesse aqui e ensinasse para nós a viver, e a gente ia saber viver. E o mundo, a sociedade ia saber se ajeitar, nós íamos viver uma vida correta, mas não é disso que nós precisamos. Mas isso simplesmente significa pensar que a salvação é obtida pela nossa obediência aos mandamentos de Cristo. Tal ensino é apenas uma forma sublimada de legalismo. Nós somos salvos porque a ira de Deus foi derramada sobre Ele, e porque a vida perfeita dele é atribuída a nós. Depois, tudo que acontece de obediência, amor a Deus, amor à sua palavra, é uma consequência do Evangelho.
É um fruto dele. Então ele continua dizendo assim: que proveito terei se me disserem que o que a Bíblia ensina é um tipo excelente de ensino, e que eu devo fazer é simplesmente começar a praticar tudo o que ela diz para ser salvo. Eu lhe direi, amigo, não me faz bem em nada. O que eu preciso, em primeiro lugar, não é de uma exortação, e sim do Evangelho. Não instrução para saber como eu posso me salvar e me tornar justo, mas um conhecimento de como Deus me justifica e me salva. Você tem alguma boa nova? Isso não é uma boa nova. Se você falar para mim que se eu viver igual a Cristo, Deus vai me aceitar, isso é uma desgraça, porque isso me condena. Você tem alguma boa nova? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Sei que suas exortações não vão me ajudar, mas se algo foi feito para me salvar, se algo foi feito para me justificar, você não pode me contar esses fatos. Isso é o Evangelho. É por isso que o Evangelho é uma notícia. Isso quer dizer que a palavra de Deus não manda que nós obedeçamos? Lógico que sim. Que a obediência é opcional? Não. Mas que a obediência não pode ser confundida com o Evangelho. A obediência é fruto do Evangelho. É por isso que toda a obediência nossa não tem nenhum mérito, porque ela é fruto do que Cristo fez, comprou e agora opera em mim. Não tem nada a ver com a lei. É fruto. Nossa melhor obediência em nós mesmos, né, é corrompida. Portanto, a nossa melhor obediência nos condena. O Evangelho é que Cristo foi crucificado no nosso lugar, foi ressuscitado, e é a nossa justificação, é a nossa santificação, é a nossa redenção. O Evangelho produz uma vida nova, e produz então essas experiências verdadeiras no íntimo, um novo coração, uma nova obediência, mas nunca confunda os frutos do Evangelho com o Evangelho. O Evangelho é uma notícia do que Ele fez. Ele recebe toda a glória, porque todo o resto é só fruto do que Ele fez e do que Ele está fazendo, estando à direita do Pai, tendo mandado o Espírito dEle para habitar naquele que Ele justificou. Nada do que acontece dentro de nós é o Evangelho. O que está acontecendo dentro de você não é o Evangelho. O Evangelho não é o que acontece em nós. O Evangelho é o que Ele fez. O que acontece em você é fruto do Evangelho. É o resultado. Regeneração, justificação, é o fruto do Evangelho, não é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia daquilo que Ele fez, que em nós produz isso. Então Paulo, por exemplo, diz assim em Filipenses 1:27, vivei, pois, de modo digno do Evangelho. Você não vive o Evangelho, você vive uma vida que é digna do Evangelho, daquilo que Ele fez, e isso é que Ele opera em nós, embora o Evangelho não contenha então mandamentos e ameaças, e a lei sim. O crente está obrigado aos dois. Ambas as palavras, as duas palavras fluem da boca de Deus, elas são inseparáveis, como são você não pode olhar para Cristo e separar a natureza, elas são separadas, mas totalmente separadas. Ele é 100% homem, 100% Deus, mas elas estão juntas. Ou a Trindade, são três pessoas, mas é um Deus, você não pode dividi-los, apesar de ter que enxergar os três. Assim como a Trindade, você não pode divorciar a lei do Evangelho, separá-los. A lei leva você para o Evangelho. O Evangelho produz todas essas coisas, mas você não pode confundi-los, porque senão o que você está pregando não é mais o Evangelho. Quando a lei é abrandada em doces promessas, o crente às vezes a lei é abrandada, como se fosse uma coisa que ficou mais fácil, e o Evangelho é pregado às vezes como uma coisa dura. Então o crente fica desesperado, ele nem tem a confrontação da lei, nem o consolo do Evangelho. Ele não sabe mais, ele não crê mais no que aquilo que a Bíblia diz. Então, muitas pessoas dizem, olha, o que Deus olha para o coração, isso é totalmente desesperador, isso não é uma boa notícia. O coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, é do coração que sai tudo de ruim. Se Deus olha para o coração do homem, isso é terrível, isso é verdade, mas é terrível, isso não é boa nova.
E muitos crentes já experimentaram a confusão entre a lei e o evangelho em seu prato de cada dia, porque quase tudo que é pregado nos nossos dias é a confusão da lei com o evangelho. É aí que vem toda a dificuldade para as doutrinas da graça, porque quando você confunde a lei e o evangelho, você acha que o ser humano ainda pode alguma coisa. É só por isso que a ideia de que a lei é algo que você ainda tem que fazer algo a respeito, não deixa você desesperado. Então, se você confundir isso, os reformadores dizem, você não tem mais o solo de escritura. Não importa quanto você lê da Bíblia. Se você não sabe tudo que você lê nela, o que é evangelho, o que é a lei, você não tem mais. Então, nunca vai chegar ao estágio que você não precisa mais ouvir o evangelho. O que tem que ser pregado em todos os cultos? O evangelho. Evangelho é para ser pregado para quem não, para eles também, mas tem que ser pregado a lei, porque o evangelho, para quem não conhece o evangelho, não tem nenhum significado sem a lei. Porque o evangelho é aquilo que nos redime, que nos propicia da ira de Deus. Sem a lei, a pregação do evangelho não faz sentido. Agora, nunca vai chegar uma fase que você não precisa do evangelho, ouvir o evangelho, ter paz e consolação que venha do evangelho. Calvino disse assim: todos somos em parte descrentes por toda a vida. Há algo em nós que sempre acha que em algum momento você tem algum mérito, ou que te leva à desesperança por achar que de alguma maneira Deus, você é justo por causa de algo que você fez. Então, para você lutar contra a incredulidade, ou contra aquilo que coloca o homem na frente de Deus, você vai precisar do evangelho todo o tempo, e é o evangelho que dá o poder para vivermos de maneira que Deus é exaltado. Então, você nunca está seguro, como Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou então, como a gente viu em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, se em vez de você olhar para o evangelho, você olhar para dentro de você e pela lei. Porque não há nada que flua da lei, que aponte, que console, que te dê segurança. Então, embora nunca... a maior parte das pessoas que se dizem cristãs nunca desistiram das suas folhas de figueira para tapar sua nudez diante de Deus. Nunca acreditaram realmente que é o manto da justiça de Cristo que nos faz não estar nus. Acreditam ainda que precisa de algumas folhas para se cobrir. Então você vai estar sempre... nós amamos Deus desesperadamente, mas quanto mais você ama Deus de verdade, você sente que você não ama a Deus de maneira adequada. Porque você olha para Cristo, Ele é o padrão. Então é óbvio que se eu precisar perceber que eu amo Deus perfeitamente para ter paz, eu não vou ter paz nunca, nem segurança. A paz e a segurança está que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quanto mais eu amo Deus, mais eu percebo o quanto Deus merecia ser amado de maneira perfeita. Portanto, a minha segurança não vem de olhar para dentro de mim mesmo e ficar medindo todo dia com a fita métrica o meu amor. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele se manifeste em santidade no operar do Espírito Santo. Mas ainda assim, até o fim, eu vou olhar e vou ver que ele é totalmente imperfeito. Portanto, a minha segurança, paz, consolo, nunca vem da lei, mas do Evangelho. Eu sei que a vida perfeita de Cristo foi creditada a mim. E junto com isso, o poder para viver uma nova vida. Mas tudo é Ele, não a lei. Então, nós estamos vestidos com a pele, né, com o manto de Cristo. Então, Maguen diz assim: uma proclamação nova e mais poderosa da lei talvez seja a necessidade mais premente dessa hora. As pessoas só acham que pode misturar a lei com o Evangelho porque eles não entendem a lei. Se entendesse a lei, eles iam entender que estavam totalmente condenados, iam correr para Cristo, iam correr para as doutrinas da graça. Mas o homem ainda acredita em algo em si mesmo porque não ouviu a lei direito. Ele viu uma lei abrandada, ele viu uma lei que foi diminuída e não a lei de Deus como ela é. Os homens teriam pouca dificuldade com o Evangelho da graça se tivessem aprendido a lição da lei. Como eles são totalmente condenáveis diante de Deus, como estão as coisas misturadas, eles se desviam do caminho do Evangelho, estão tomando o rumo da vila da moralidade, da vila do legalismo, e vão à casa do Senhor legalidade, que dizem ser muito hábeis em aliviar os homens dos seus fardos,
Faça de Cristo o seu mestre, como se Cristo fosse só nosso mestre, nós chegaríamos em algum lugar a não ser no inferno, porque se Cristo nos dissesse tudo que nós devíamos viver, nós só íamos descobrir que nós somos o principal dos pecadores. Por esforço próprio, nós não podemos seguir o que Cristo diz, a não ser que Ele seja a nossa propiciação, santificação, justificação. Essas são meramente novas maneiras de merecer a salvação. Quando você esquece o Evangelho, é outra forma de querer merecer a salvação pela obediência aos mandamentos de Deus, e são empreendidos por causa de uma visão imprecisa do que sejam esses mandamentos, que exigem a perfeição absoluta, encontrada em Cristo. Sempre é assim, um conceito baixo da lei sempre traz dificuldade com as doutrinas da graça e sempre traz legalismo para a nossa vida. Um conceito alto da lei faz o homem procurar a graça de Deus e dar a Cristo toda a glória. Nós precisamos então recuperar a lei e o Evangelho, e com essa pregação a mensagem vai se tornar o quê? Cristocêntrica. Senão nosso trabalho em nada produzirá algo bom. Então nós, para recuperarmos aquilo que os reformadores chamaram de sola escritura, nós vamos ter que... três coisas vão ter que ser feitas, assim. Nada do que Deus diz pode ser filtrado pela sabedoria humana, pelo humanismo, como ele se manifestava naqueles dias, como se manifesta hoje em psicologia, sociologia, todas as coisas. Nada pode vir das nossas próprias experiências. Eu sinto, eu percebi, Deus me falou ontem à noite na minha casa. E uma perfeita separação e compreensão entre a lei e o Evangelho. Sem isso, você não vai a Cristo. Sem isso, o Evangelho vai te dar Cristo mais um monte de coisas. Mas se você compreender essas três coisas, isso nos conduz ao segundo sola, solos Christus. Você vai entender, se você entender isso, que só Cristo, só Ele sozinho e mais nada pode levar o homem a Deus, manter o homem em Deus e ir de uma eternidade até a glorificação. Justificados, chamados, predestinados, chamados, justificados, glorificados. Solos Christus. Se você entendeu que a Bíblia diz, se você tivesse o solo escritura, necessariamente o passo seguinte será solos Christus. Senão, você vai ter Cristo e um monte de outras coisas e você mesmo. Então, semana que vem, solos Christus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você vê, é sutil. A igreja da Idade Média se perdeu e perdeu o solo escritura de uma maneira sutil. Não foi como nós imaginamos, pessoas que simplesmente jogaram a Bíblia fora. Eles falavam que tinham a Bíblia em alta conta, mas tinham perdido a verdade de Deus. Não tinham a escritura sozinha, não tinham o sola escritura. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só Tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, Tu início não tens. No trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só Tu és o Rei que reina.